Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. Um tema atual que está em discussão em muitas rodas de conversa é sobre a segurança das urnas. Em tempos onde a credibilidade do processo eleitoral é questionada, entender como funciona o sistema de votação e os métodos de transparência e verificação é essencial para a manutenção da democracia. Nosso tema de hoje é eleições no Brasil e a segurança das urnas. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o analista do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Dr. Lucas Borges. Lucas, uma boa noite e muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Rui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a TC Multimídia, pela oportunidade também. E tenho certeza que vai ser um bom bate-papo aqui sobre esse tema tão importante. A nossa conversa de bastidores já foi muito boa, então eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser enriquecedor. Eu sou até suspeito de falar sobre o tema porque fora daqui eu atuo com o advocacia eleitoral, então é tema que eu estudo, eu olho, busco opiniões diferentes e para mim é um prazer, de verdade, poder ter um analista do TRE conversando sobre a segurança das urnas e nos dar aí as informações, os pontos de vista conforme você enxerga de lá de dentro do tribunal. Lucas, para quem não te conhece, então só te apresentar rapidamente. Lucas Borges Barbosa é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás há 19 anos e exerce atualmente a função de chefe de cartório da 56ª Zona Eleitoral de Goiás. Correto. É isso, né? Sim. Tá. O que faz o chefe de cartório de uma zona eleitoral? Faz de tudo. Na verdade, a Justiça Eleitoral ela tem uma característica muito sui generis, diferentemente dos outros ramos do Poder Judiciário Federal, que é a Justiça Trabalhista, a própria Justiça Federal, que tem um aspecto eminentemente jurisdicional. A Justiça Eleitoral ela tem o braço administrativo, né? E dentro da hierarquia, né, que começa Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e Zona Eleitoral. O chefe de cartório, ele é o chefe de uma zona eleitoral, juntamente ali com o magistrado eleitoral, atuação do Ministério Público Eleitoral. Então nós somos responsáveis por uma determinada circunscrição, que ela pode abranger alguns bairros, por exemplo, numa capital igual Goiânia, Aparecida de Goiânia, ou no interior, nas imediações como região metropolitana, abranger mais de municípios. A zona eleitoral na qual eu chefio atualmente abrange 4 municípios. Então nós somos responsáveis pela administração do cadastro eleitoral e a realização de todos os atos preparatórios e realização das eleições nesses municípios, sejam as eleições municipais e sejam as eleições gerais. Certo. Quais são os 4 municípios que acompanham a 56ª? A 50ª fica aqui na região metropolitana, com a sede em Guapó de Goiás. Certo. Mas ela abrange também Varjão, o município de Varjão, o município de Aragoiânia e o município de Abadia de Goiás. Certo. Sim. Quase 45 mil eleitores nesses 4 municípios. Bastante, então é bastante. Goiânia temos hoje 9 zonas eleitorais, né? 9. A previsão de criação de mais uma zona eleitoral pelo tamanho do município, conforme regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Então, o número, só para quem está entendendo, o número de quantidade ou de cidades, ou de municípios, ou de zonas dentro de um município é definido por uma regra do Tribunal Superior Eleitoral. São regras bem objetivas. Para que consiga atender efetivamente os eleitores. Sim. Certo. Durante o período eleitoral e o período eleitoral, certo? Sim. Lucas, 19 anos de carreira, deu para ver bastante coisa. Sempre trabalhando na ponta, né, fazendo eleições, realizando eleições em diversos municípios. Então a gente tem experiência nesse campo. Certo.
19 anos, a gente tem, acho que por dados, me desculpa se eu estiver errado, estiver enganado, mas as eleições de urnas eletrônicas no Brasil começou em 1997, salvo engano, ou 96, agora fiquei na dúvida. Então, 19 anos aí de experiência, você sempre atuou na Justiça Eleitoral, já por meio do sistema eletrônico de votação. Então, não vamos nem falar também no anterior, porque o que nos interessa é esse que é o atual no Brasil, né? É o sistema de votação que temos. Como que se define a segurança das urnas? Quais são os elementos que podem comprovar a confiabilidade da urna eletrônica? Bem, primeiramente eu queria falar que a minha primeira votação já foi com urna eletrônica, no ano de 1996, na capital Goiânia. Assim que eu me alistei eleitor... Não estou longe ruim do número da data, não. Então foi a primeira eleição de urna eletrônica em Goiânia. A gente tem que lembrar que a urna eletrônica, ela existe, ela veio para aperfeiçoar, né, e para dar segurança ao processo do sufrágio universal, previsto na nossa Constituição Federal, né? E ela foi adotada como mecanismo de segurança para dar confiabilidade, justamente porque havia casos emblemáticos do passado, das fraudes que existiam em algumas eleições, com manipulação de votos através de cédulas, um processo moroso, bastante questionável do ponto de vista da dificuldade de fazer uma apuração, ainda mais num país de dimensões continentais como o nosso, onde nós temos as regiões e que também diferem muito uma das outras. Você pega uma capital, um estado de Goiás, onde você tem acesso fácil, na grande maioria, aos centros urbanos, com algumas exceções de praxe, mas você imagina, por exemplo, realizar eleições no estado do Amazonas, no estado do Pará, onde tem dimensões, regiões longínquas. Então, para dar confiabilidade, então, iniciou-se um processo de automatização da apuração, não só da apuração, mas da coleta, da transmissão e da apuração através do meio eletrônico para promover essa segurança em cadeia nacional. Ou seja, a urna eletrônica que é utilizada aqui no estado de Goiás é a mesma que é utilizada do Oiapoca e o Chuí. Ou seja, aquela urna que está preparada, que ela é auditada, aquela urna eletrônica que foi devidamente preparada para que ela entregue o resultado fidedigno conforme a vontade popular daquelas regiões. Então a urna eletrônica ela veio para dar essa segurança, né? E desde quando ela foi adotada, no final do século passado, né, nós já estamos aí a uma quadra do atual século, então a gente percebe que ela já é longeva, né, que é adotada no nosso país, ela já tem ano a ano atingido uma performance cada vez mais eficaz e mais fidedigna do ponto de vista da lisura do processo eleitoral. Certo. Estamos aí a recém-eleição, inclusive, dos Estados Unidos, né? E hoje, com a facilidade de todo mundo ser um câmera, um repórter e filmar ou fotografar, a gente viu até questões porque nos Estados Unidos a votação no geral ela ocorre por meio da cédula no Correios, e a gente viu fotos, imagens de caixas de correio cheias de cédulas de votação pegando fogo, né? Criminalmente colocando fogo, então aquela votação se perdeu, aqueles números de votos a gente não sabe favorável a quem se foi. E no Brasil com certeza não era diferente, mas naquela época, antes de 96, não se tinha câmeras e nem acesso a tecnologias para poder de repente registrar os ilícitos, os crimes eleitorais que aconteciam. Então é natural que se tenha esse avanço pensando numa segurança eleitoral. Mas as urnas, você comentou aqui que elas têm as suas auditorias, né, para isso. Como é que funciona esse processo de auditoria e quem é que faz essa auditoria? A própria Justiça Eleitoral? Bem, as auditorias, elas existem justamente para dar a credibilidade e para provar a confiabilidade das urnas eletrônicas, para que a população, de modo geral, saiba que o voto que ela está depositando na urna eletrônica corresponde de fato à sua vontade. Certo?
Então, a legislação eleitoral avançou muito nos últimos anos. E hoje nós temos auditorias que são realizadas antes, no dia da eleição e após as eleições. Para você ter uma ideia, um ano antes do processo eleitoral, já inicia os processos de auditoria. Certo. Eu até trouxe aqui um material que comumente se falava na mídia, né? Acesso ao código-fonte da urna eletrônica. E interessante que esse código, ele é aberto um ano antes. Certo. Ele é um ano antes, ele é aberto a todas aos interessados. E todos podem analisar esse código-fonte. Existem as entidades fiscalizadoras. Você tem ideia? Partidos, federações, coligações, a própria OAB, Ministério Público, Congresso Nacional, Conselho Federal de Engenharia, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, entidades privadas sem fins lucrativos, com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública. Ou seja, são N entidades fiscalizadoras que têm acesso a esse código-fonte para manusear, para aferir e participar de todo o processo ali de construção definitiva, né, no sentido, por exemplo, de apontar erros ou de indicar aperfeiçoamento, para que todos tenham claramente, né, a lisura como um processo principal. Certo. Então, existe o teste público da segurança da urna eletrônica também. Esse acontece geralmente já no ano da eleição, geralmente no primeiro semestre. Por exemplo, a eleição ano passado, 2024, ela foi realizada no primeiro semestre de 2024. É onde qualquer pessoa, né, que acima de 18 anos, ela pode, por exemplo, participar de ataques em ambientes simulados à urna eletrônica, ou tentar encontrar algum tipo de vulnerabilidade que, por exemplo, fique caracterizado, né? E para você ter ideia, no ano de 2023, o evento contou com a participação de 33 investigadores e que executaram 35 planos de ação. E após a realização desses atos, constatando qualquer tipo de vulnerabilidade ou constatando qualquer tipo de situação que pode, por exemplo, vir a comprometer, ali é elaborado um trabalho para aperfeiçoamento daqueles pontos que foram indicados que necessitam de aperfeiçoamento. E é importante falar isso aqui, porque assim, não foi só aqui ou ali que aconteceu, isso ocorreu no Brasil inteiro, no volume de urnas no Brasil, tanto no estado de Goiás, no Amazonas, no estado de São Paulo. É um processo que ele ocorre geral, né? Não é num local para dizer, então a urna daquele outro local pode estar fraudada. Não. Essas entidades participaram desse processo em todo o território nacional, né? Esse trabalho preliminar é de fiscalização do software, dos programas que vão ser utilizados, lembrando que os programas eles são desenvolvidos pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas ele é aberto a essas entidades fiscalizadoras, para que num processo ali de fiscalização, um processo de simulação de ataques, eventuais pontos vulneráveis possam ser aperfeiçoados. E após esse evento, há um outro teste, que é justamente para verificar se esses pontos vulneráveis foram aperfeiçoados ou eliminados, aí sim para a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. Aí esses sistemas é que vão ser utilizados nas urnas eletrônicas. Aquele que foi identificado por todas essas instituições. Então a gente percebe que foi uma construção de um sistema conjunto com todas essas entidades fiscalizadoras, aberto ao público, para chegar na situação melhor possível, né? Ou seja, a perfeição possível, se assim podemos dizer,
conforme o nosso avanço tecnológico do momento que permite. Sim. E esses programas vão ser inseminados nas urnas eletrônicas, que no Brasil são mais de 500 mil urnas eletrônicas. Então são muitas urnas. Mas o programa é o mesmo, né, em todas as urnas. Existem também durante a eleição no dia, um pouco antes e também no dia da eleição. Existem também outras auditorias que são realizadas para mostrar e provar a confiabilidade das urnas eletrônicas. Certo. Você ou já teve essa experiência ou já viu, em algum caso que esqueci agora, de alguma dessas instituições apontar uma falha no sistema? Olha, eu nunca participei dos testes que são realizados no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Inclusive, todos eles estão disponíveis no YouTube. Né? Se você jogar no YouTube lá, testes de confiabilidade da urna eletrônica, Tribunal Superior Eleitoral, você vai ver uma série de vídeos, né, desses eventos que foram gravados e transmitidos. Né? Estão disponíveis. Mas das auditorias que nos compete realizar, por exemplo, nós, na unidade de zona eleitoral, realizamos um evento que chama cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas, que é a preparação das urnas eletrônicas com a mídia daquela eleição. E ali nós também realizamos auditorias com a presença do Ministério Público Local, representantes da OAB, candidatos, partidos políticos, representantes de coligação, todos são devidamente convidados, convocados através digital. E desses 19 anos, todos os testes que nós realizamos, nunca foi constatado nenhuma irregularidade. Certo. Como eu te disse, antes de chegar nesse ponto aqui na realização das eleições, todos esses sistemas já passaram por N aperfeiçoamentos, diversas auditorias, e se houve algum tipo de indicação de melhoria, ela já passou por esse aperfeiçoamento. Então posso dizer que já chega praticamente pronto para nós realizarmos. E a gente realiza algumas auditorias como uma etapa cada vez mais de divulgação e de lisura e de publicidade, né, no sentido de provar para a sociedade, para a população local, que a urna eletrônica de fato ela é segura. Certo. Como é que você enxerga que essa transparência do sistema, inclusive com a divulgação gravada no YouTube do processo de identificação de alguma falha no sistema, ou essa transparência geral da Justiça Eleitoral, como que ela traz essa segurança para o eleitor? Como é que isso traz a confiabilidade que o eleitor tem para as urnas, para as eleições? Olha, o eleitor, a gente sabe que a Justiça Eleitoral, nos últimos anos, ela tem sofrido bastante ataque. Muitos. Né? Ataque em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas. E o mais interessante é que nunca ninguém conseguiu apontar um argumento válido e forte o suficiente para indicar, por exemplo, que ela tem alguma vulnerabilidade de fato. Certo. E o eleitor, ele tem que compreender que a Justiça Eleitoral, eu fiz aquele breve histórico, ou seja, a urna eletrônica, ela já vem desde o final do século passado. É interessante quando a gente fala assim, final do século passado, mas é muito tempo. Sim. Nós já estamos em 2025, ou seja, um quarto do novo século. Então, e ela vem passando por esse aperfeiçoamento constante, e ela nunca falhou nesse sentido. E a confiança que o eleitor tem que ter é compreender que esse sistema, além dele passar pelo aperfeiçoamento, são as instituições que estão por trás para dar guarida e segurança, não só às urnas, mas todo o processo eleitoral em si. Porque a urna eletrônica é apenas um detalhe. Temos que lembrar que a Justiça Eleitoral, né, criada há quantos anos? Na época de Vargas, tem mais de 70 anos. Certo. Então é uma instituição perene no tempo e que tem buscado, de fato, cumprir sua missão institucional. E a Justiça Eleitoral ela é composta, né, por servidores efetivos, na sua grande maioria, extremamente comprometidos com os princípios da democracia e para entregar
o objetivo pela qual a gente está ali para ser realizado. Além disso, tem a presença dos partidos políticos, do próprio Ministério Público, e lembrando que a Justiça Eleitoral ela é um braço do Poder Judiciário. Então, cada unidade da Justiça Eleitoral ali por trás tem investido a presença e a figura de um juiz ou de uma juíza eleitoral, tem a presença do representante ou da representante do Ministério Público, a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, tem muitas pessoas envolvidas, muitas instituições envolvidas na construção da democracia. E no dia da eleição, nós temos alguns milhões de mesários que são convocados, são treinados para poder participar ali do processo eleitoral. Eu digo até que eles são os primeiros fiscais da Justiça Eleitoral no dia da eleição. Então eu penso que não é apenas a urna eletrônica, é tudo que está por trás e tudo que envolve. O mesário ele chega para prestar o seu serviço voluntário e ele não sabe quem é o outro mesário que está do lado, né? Quem é que vai lhe acompanhar. E quando chega a urna, ela emite um papel que é a zerésima, não é isso? Que é a primeira auditoria de que ela está zerada, né? Não tem nada, emite o documento em que não há nenhum voto. E ao final, quando encerra, ela também apresenta esse documento que é a zerésima, né? A fiscalização parte daí do fiscal, primeiro, mas também os próprios candidatos e partidos podem acompanhar a abertura da sessão de votação e o seu fechamento, apresentando ali esses votos. Apesar de não ter sido apresentado nada, as especulações são muitas e, infelizmente, a Justiça Eleitoral no Brasil ela sofre esses ataques, ou seja, há uma desconfiança muito grande sobre as nossas instituições, né? O que enfraquece a democracia. Você acredita que pode haver a programação do sistema para que na hora que emita a zerésima está zerada e depois o sistema já está programado para colocar os votos lá dentro? Boa pergunta. Esse é um questionamento que a gente já recebeu, né, também. Mas é interessante que as auditorias que são realizadas no dia da eleição, elas visam justamente eliminar esse tipo de acusação. Por exemplo, nós temos tem um teste de integridade da urna eletrônica e o teste que a gente chama também de votação paralela. Certo. Né? Por exemplo, na eleição de 2024, aqui no estado de Goiás, até minha unidade foi sorteada. Na véspera da eleição são sorteadas. Nesse ano 2024, foram 35 sessões eleitorais. É um evento aberto, que é realizado na sede dos tribunais regionais eleitorais. No Brasil inteiro, todos os tribunais são da mesma forma. E aqui em Goiás foram 35 sessões eleitorais de uma forma aleatória. Sorteio primeiro o número da zona eleitoral, depois o número da sessão. Certo. Na minha unidade foi contemplada com um desses sorteios. Naquele momento existe uma comissão, né, presidida por um juiz, servidores, com participação também da sociedade civil, se assim for necessário, Ministério Público, AB, tudo. E essa urna que foi sorteada, ela tem uma equipe que faz o deslocamento e faz a retirada dela. Por exemplo, seção 1 do município tal foi sorteada na votação paralela. Naquele momento ali, a equipe vai até naquele local e retira aquela urna. Aí pega uma urna de contingência, que nós chamamos de contingência, dá a mesma carga daquela sessão para que no dia seguinte ela funcione. E aquela que estava preparada para iniciar no dia seguinte, ela é levada para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Certo. Chegando lá, ela fica numa sala com câmeras de todos os lados, filmando, e ali é feita uma votação que a gente pode dizer como se fosse uma votação cantada. Aí pega o cédula de papel e as pessoas votam na cédula de papel, depois digitam na urna eletrônica e depois faz a apuração da cédula e a apuração da urna eletrônica. Isso dentro daquela sessão, os eleitores, isso no Justiça Eleitoral. No evento de auditoria. Certo. E no final do dia compara esses resultados. Nunca deu errado.
Certo. Ou seja, demonstrando de uma forma inequívoca que a urna é segura. Sim. E de fato, no decorrer ali do dia, não houve nenhuma intervenção. Não há Até programação porque- para até alteração do resultado. Justamente, até porque o software, como eu disse, um ano antes, ele é disponibilizado, código-fonte, né? Todos os programas são disponibilizados aos partidos, aos representantes do Ministério Público Federal, da OAB, e consequentemente eles indicam seus técnicos para avaliar esses programas e verificar se ali tem algum tipo de problema. E não tem esse tipo de problema. E se tiver, há a correção devida. Interessante. Para que no dia da eleição, esses programas já passam por todo esse processo de auditoria prévia, e no dia da eleição a gente tem esse detalhe extra, que é a votação paralela, que é o teste de integridade, mostrando que a urna eletrônica, numa votação forçada, se assim podemos dizer, numa urna que foi escolhida aleatoriamente mediante sorteio, onde tem todas as pessoas presentes, porque eles veem os votos sendo digitados, e no final pega os votos que foram dados nas cédulas, faz a apuração dele e depois emite o boletim de urna, daquela urna eletrônica que está sendo auditada, e compara os resultados, e nunca teve problema. Certo. Então, assim, você percebe que existem as alternativas, existem as auditorias, justamente para que a gente possa, porque o eleitor e a população, de modo geral, compreenda que ali tem um trabalho sério por trás, e o objetivo ali, de fato, é exprimir a vontade soberana da população. E interessante mais você trazer esse caso da votação paralela. Eu acredito que muitas pessoas não sabiam E disso. ela é transmitida pelo YouTube É, no dia da eleição. É porque certamente não dá ibope. Não dá. Exatamente. Essa é uma notícia que não querem que seja veiculada. Deixa eu só dar um recado aqui, então, para você que está nos assistindo, um advogado e que tem um problema de comunicação com o seu cliente, que entra em contato constantemente para saber o andamento do processo. Doutor, como está o meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema e cessa essas ligações e as visitas constantes no escritório. É o app do advogado. O seu cliente recebe a notificação no celular dele do andamento do processo e fica tranquilo. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E você, jovem, que está buscando ingresso no mercado de trabalho com a qualificação profissional adequada, a Faculdade Delta está com as inscrições abertas do vestibular 2025. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta e não fique de fora do mercado de trabalho. Lucas, há o questionamento geral das pessoas sobre a questão da urna não ser auditável quanto à impressão de um comprovante, né? Esse é o maior questionamento. Tá, se existe, se ela é auditável, por que eu não coloco o comprovante para imprimir? Salvo engano, no mundo existem 46 países que utilizam o sistema eletrônico de votação e 16 dele, mais ou menos, utilizam o mesmo sistema do Brasil, que é de não impressão de um comprovante, apenas o sistema totalmente eletrônico de auditoria, conforme você já até nos relatou aqui toda a auditoria da urna. Mas eu tenho até uma curiosidade. Os Estados Unidos também têm um pequeno sistema de votação eletrônica. Em locais de difícil acesso existe um sistema de votação eletrônico. E é pouco divulgado isso, e acha que o sistema eleitoral americano ele seria um modelo, né? Mas temos aí países como Japão e Índia que têm sistema eletrônico de votação. Mas quanto à impressão, o questionamento é: se é tão confiável como se apresenta, por que não colocar essa votação? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, da impressão do comprovante de votação? Essa é uma situação complexa. Ela não tem uma resposta única. Porque se você pensar quais são os princípios constitucionais que versam sobre o processo eleitoral brasileiro: sufrágio universal e o sigilo do voto. Sim. Né? E a preocupação da Justiça Eleitoral para dar cumprimento a esse princípio é garantir o sigilo do voto. E o sigilo do voto, nós sabemos que o Congresso Nacional já aprovou, por exemplo, a questão do voto impresso, depois
o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade justamente por ferir o sigilo do voto. Certo. Porque a impressão do voto é de se perguntar qual que seria a utilidade da impressão desse voto. Talvez para fazer uma apuração posterior. Uma confrontação dos votos que foram impressos com o resultado que saiu no boletim de urna. Perfeito. Mas tem N variáveis que pode acontecer no dia da eleição. Por exemplo, a urna eletrônica, todas elas possuem um sistema de impressora. E se uma impressora, durante um voto, ela travar? E ela não conseguir imprimir adequadamente aquele voto? Pode encontrar alternativas para isso. Entretanto, nós já tivemos casos, por exemplo, do eleitor votar e aparecer na tela ali o candidato dele, e ele filmar o voto, ele tirar foto do voto. E quem garante que ele também não faria isso também, por exemplo, no voto que vai ser impresso, ele não vai pegar esse voto impresso. A ideia inicial é que esse voto impresso, na hora que ele visse ali para quem ele votou, ele ser picotado e cair numa urninha. Depois poderia ser apurado, fazer como se fosse uma auditoria manual. Entretanto, N situações foram aventadas e o Supremo Tribunal Federal acabou de entender que, por mais que houve essa tentativa de impressão do voto, isso de certa forma poderia vulnerar o princípio do sigilo do voto. Então, essa questão foi julgada inconstitucional. Então eu entendo que todas essas auditorias que eu acabei de relatar, e tem outras que a gente poderia mencionar, mas tem uns portais, por exemplo, da Justiça Eleitoral, onde tem a resolução que prevê essas auditorias, eu entendo que elas são mais que suficientes para provar a segurança da urna eletrônica, o eleitor saber que o voto que ele deposita ali na urna, de fato, corresponde à sua vontade. Então eu penso que não seja necessário a votação, a impressão do voto. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Certo. Mas eu entendo que o debate talvez seja um debate válido, né? O Congresso Nacional já teve a oportunidade de legislar sobre isso, né? Mas eu penso que essa questão hoje é algo pacificado em termos de poder judiciário, ou seja, o Supremo Federal, salvo engano, em 2 ocasiões, já versou sobre essa questão. Eu acredito que isso já é algo pacificado. Certo. Salvo engano, a última discussão, inclusive no Congresso, ela nem passou, né? Ela nem avançou. A última sobre a auditoria das urnas, há poucos anos atrás, eu acredito que os parlamentares eles também até rejeitaram a matéria, ela nem teve esse avanço. Posso estar até dando uma informação equivocada aqui, mas a gente atualiza depois ela. Lucas, sobre uma pauta importantíssima que a gente tem que tratar aqui quanto à segurança das urnas eletrônicas é a disseminação de fake news ou desinformação quanto ao processo eleitoral. Você até nos trouxe o relato aí da votação paralela, que é pouco divulgado, talvez por falta de interesse em divulgar isso, que rechaçaria qualquer outras argumentações, enquanto que tem assuntos que trazem a discussão que podem ser fomentados. Como é que você enxerga o papel da Justiça Eleitoral no combate à desinformação e o resultado dessas desinformações e fake news divulgados no processo eleitoral e o ataque à democracia? Eu entendo que é lamentável, porque tudo isso, a crítica construtiva, a opinião pública, nós vivemos num país livre, né, onde a liberdade de expressão é resguardada e garantida pela Constituição Federal. Entretanto, o que a gente percebe é que a divulgação das fake news, por que a gente fala que é fake news? Porque ela não divulga aquilo que não corresponde à realidade. Como eu disse para você, tem N situações de auditagem da urna eletrônica. Porém, nem sempre esses processos de auditagem são devidamente divulgados e sequer conhecidos por boa parte da população.
né? Nós temos vivido essa quadra, né, na história, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, né? O problema, a questão da informação, das fake news, da manipulação da informação. Esse tema hoje é tema fundamental, né? Principalmente no meio da comunicação. Para você, por exemplo, que é um comunicador, sabe o poder que tem, por exemplo, uma informação quando ela é distorcida, e ainda mais quando ela é divulgada em massa, que tem um objetivo claro, às vezes de descredibilizar uma instituição, né, que tem mostrado, que tem trabalhado de uma forma incansável, né, para atingir os seus objetivos constitucionais. Então eu vejo que as fake news, elas existem por falta de informação correta, né? Informação correta. Questionar, eu acho que seria necessário o voto impresso. É um debate. É um debate. Mas qual seria a capacidade, por exemplo, de execução dessa ação, né? O TSE, na época, também informou que a execução ela não estaria devidamente garantida, a tal ponto que, por exemplo, pudesse garantir de uma forma inequívoca o sigilo do voto. Foi por uma das razões pela qual ela foi rejeitada. Certo. Se tiver qualquer ponto que pode vulnerar, é melhor não adotar. Vamos adotar aquilo que realmente a gente tem segurança plena. Certo. Por quê? Porque a gente quer evitar qualquer tipo de problema, né? Então, a Justiça Eleitoral hoje ela tem os seus portais que são extremamente informativos, com muitas informações. E lembrando, você quer ver um exemplo da fake news que eu acho muito interessante, que a urna eletrônica poderia, por exemplo, às vezes, alguém poderia inserir votos ali através do Wi-Fi. E a gente sabe que a urna eletrônica não é conectada à rede Wi-Fi. Ela é simplesmente conectada à energia. Certo. E mesmo se não tiver energia no local, ela tem uma bateria interna que dá para usar durante algumas horas. Então você tem que informar a população, provar para ela que a urna eletrônica não é conectada à rede de internet. E depois de tanto tempo, tanto informado isso, ainda tem pessoas que acreditam que ela ainda está ligada à rede. Cada eleição que é realizada, cada sessão que é apurada ali, ela dá o resultado dela. É interessante que a gente sabe muito bem, às vezes, quando acaba uma eleição municipal, por exemplo, já se sabe quem foi o eleito para prefeito, porque o voto ali é nominal, a quantidade, ou seja, quem teve maior quantidade de votos está eleito. E para o vereador não sabe, porque é um sistema proporcional, tem um cálculo diferente. Sim, por causa da proporcionalidade dos votos. Mas, para você ter ideia, as pessoas já começam a comemorar antes mesmo da Justiça Eleitoral dar o seu resultado final, porque elas já fizeram a leitura dos boletins de urna e depois o resultado mostra de uma forma inequívoca que aqueles boletins que saíram ali em cada urna eletrônica, das mais de 500 mil que existe no nosso país, corresponde exatamente àquele que chegou no processo final de totalização. Certo. Né? Então a gente percebe isso, que as fake news ela tem esse trabalho negativo da desinformação. Por outro lado, também fez com que a Justiça Eleitoral buscasse cada vez mais aperfeiçoar seus próprios sistemas e trabalhado, né, na informação correta. Certo. E é isso que ela tem buscado e trabalhado nesses últimos anos. O que a gente consegue perceber de comunicação em geral, que essas fake news e desinformações, elas vêm como um ataque coordenado à democracia, né, aos sistemas eleitorais, isso não só no Brasil. A gente vê essa realidade acontecer no mundo todo, que é com a intenção de atacar a instituição e descredibilizar o sistema eleitoral, por vezes com fins golpistas ou apenas de tentar se perpetuar ou de questionar qualquer outra situação voltada ao poder. Como é que você enxerga? A gente está chegando ao fim, até peço desculpa pelo que o nosso tempo ele voa, mas antes de a gente encerrar, como você enxerga o futuro do Brasil quanto ao sistema eleitoral? A sua aplicabilidade e a segurança do sistema eleitoral, independente de qual governo esteja ou qual governo foi eleito democraticamente no nosso país, que assim enxergamos, né? Eu vejo que a Justiça Eleitoral, o sistema do nosso processo eleitoral, ele não tem volta.
Pelo contrário, cada vez mais vai se aperfeiçoar. É interessante que nas eleições gerais, até municipais também, alguns representantes de diversos países são convidados para participar. Inclusive, todas elas, a OEA participou, né, de fiscalização, mas geralmente vem representantes de países da Europa, da África, da Ásia, da América do Norte também. E eles ficam geralmente ali no Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando a totalização dos votos. Todas as notícias que a gente recebe é assim, o tanto que eles ficam impressionados pela agilidade. Em 2 horas você dá um resultado de um país. Sim. É algo assim, nós deveríamos nos orgulhar muito. Sempre. Porque é invejável. Em prazo de 2, 3 horas você dá um resultado de presidente da República, de todos os governadores, prefeitos, vereadores. É algo assim, inimaginável. Então eles ficam encantados. Então é algo que nós deveríamos nos orgulhar. E eu creio que a fake news, aplicando aquele ditado popular, né? A mentira tem perna curta. A fake news chega um momento que ela cai por si só. Por quê? Porque ela não consegue provar de uma forma racional, lógica, de uma forma coordenada, que aquilo de fato tem algum fundamento. E o papel da Justiça Eleitoral, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, é nesse sentido. É de combater a desinformação com a informação correta. Mostrando de uma forma auditada, as urnas são sim auditadas, das diversas formas possíveis. E ela tem todo esse cuidado, né, de demonstrar a lisura, a transparência, a confiabilidade e a segurança como escopo final. O eleitor saber que ele votou e o resultado ali exprimiu a sua vontade. Certo. Então eu presumo que a Justiça Eleitoral ela vai aperfeiçoar ano a ano, como tem feito nas últimas décadas, né? Então, assim, o sistema eleitoral vai avançar com forma tecnológica, mas sempre resguardando a segurança. Isso é o mais importante. Torçamos para que tenhamos aí cada vez mais ministros e sistemas da justiça que nos deem cada vez mais essa segurança, que hoje já é notória, mas que tenhamos ainda cada vez mais para a manutenção da nossa democracia, né, Lucas? Lucas, obrigado demais pela sua participação. Mas antes de encerrar, deixa aqui para quem está nos assistindo, os casos você queira deixar seu contato pessoal, sua rede social para acompanhar, ou os contatos da Justiça Eleitoral para as pessoas se informarem sobre alguma questão da urna eletrônica, ou o que faz a Justiça Eleitoral de fato, ele que interessou em entender um pouco mais sobre o nosso sistema eleitoral. A Justiça Eleitoral tem vários portais, né? Todos os canais, nas mídias sociais, tudo. E tem farto conteúdo, né? Basta entrar lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br, ele no ícone eleições, e dali vai desbordar diversas janelas com os mais variados temas, com a riqueza de detalhes incalculável. No YouTube também tem muito material sobre a urna eletrônica, as auditorias que foram realizadas, né? Então, se a gente tiver o cuidado de investigar, se informar sobre esse tema, a gente vai perceber a seriedade que está por trás de todo o processo eleitoral brasileiro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema importante, né? E estamos à disposição. Obrigado. Lucas, agradeço demais, viu? E a gente teve um bate-papo aqui antes, até sobre alguns outros temas envoltos à justiça eleitoral, inelegibilidade, abuso de poder econômico. Eu gostei muito do que a gente conversou antes aqui, então a gente vai deixar um convite para a gente voltar a bater um papo sobre isso. Topa? No futuro, sim. No futuro, sim, a gente senta para conversar sobre um tema mais da jurisdição, né? Certo, beleza, então. Vamos lá. Acaba sendo um pouco mais polêmico esses temas, né? E por de repente usar até alguns cases aí para poder falar, mas eu gostaria muito desse bate-papo. Ok, obrigado. Eu que agradeço. E você que nos assiste, muito obrigado novamente pela audiência. Obrigado por estar conosco e compartilhar o nosso conteúdo. Então,
pegue aqui esse vídeo, já compartilha com quem é interessado para conhecer um pouco sobre os detalhes aqui da segurança das urnas eletrônicas das eleições no Brasil. Deixe aqui no nosso comentário o seu ponto de vista, é importante para a gente o que você pensa sobre a segurança das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Curta o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Siga as nossas redes sociais, o programa Ponto de Vista no Instagram, Ponto de Vista _PDV, o Boletim Goiás em todas as redes sociais, @Boletim Goiás, e a nossa parceira produtora TC Multimídia também em todas as redes sociais. Um abraço ao nosso produtor que está aqui atrás dessa câmera, Lucimar Faria, um grande amigo. A publicidade é a liberdade do votante. Já o segredo, a sua independência. Rui Barbosa. Uma boa noite e até mais.